O Palmeiras ganhou 6 dos 11 duelos, São Paulo ganhou 5. Vamos comparar Zé Rafael com Pablo Maia. Você vai de Zé Rafael ou Pablo Maia, Conrado? Zé Rafael. Mesmo jogando na que não é dele, mas tudo que ele tem feito pelo Palmeiras em todas as posições, para mim é imprescindível para esse time campeão, vencedor. Apesar do Pablo Maia ter vindo muito bem da base, está jogando muito bem, ótimo. O nível é garoto. alto, né? Mas o Zé Rafael, eu pego o Zé Rafael. A temporada do Zé Rafael de 2023 agora, para mim ele foi o melhor jogador do Palmeiras de 2023. Ele jogou muito. Vou te falar, eu acho que o Zé Rafael, não sei se ele perde algum duelo de primeiro volante hoje no futebol brasileiro. O Lugar tá muito bem, o André. Do André, talvez ele. Acho que ele. Não, talvez não, acho que ele perde do André. Tirando o André, é difícil, hein? Difícil. Ele perdeu um duelo dessa posição. Mas o Pablo Maia eu achei muito bom. Também muito acho. bom. Acho que dificilmente termina o ano no São Paulo. Acho que ele deve ser vendido no meio do ano. E aí, assim como o Zé Rafael era um jogador mais ofensivo, virou volante, o Alisson era um atacante, virou um segundo homem de meio campo. Tudo indica que vai jogar o Richard Rios. A gente compara Richard Rios com o Alisson. Vai de Alisson ou Richard Rios, Paulo Nunes? Alisson. Para mim, o Alisson foi imprescindível para o São Paulo na temporada passada. E nesse jogo com o Corinthians já jogou muito. Tá jogando muito nessa posição. Incrível, né? O cara que era atacante, jogando praticamente como um segundo ou o próprio primeiro volante. Já jogando muito, Alisson. Eu acho difícil essa. Ele tá muito bem, o Alisson, mas eu acho que eu ainda prefiro o Richard Rios. Se fosse ter um time, eu acho que ele seria meu titular. Mas difícil essa. Você vai de Richard Rios. Você desempata, Renata. Eu vou no Alisson porque eu acho que ele se reinventou nessa posição. Eu acho que ele é muito importante na saída de bola, ele é muito importante nas coberturas, ele chega na área, ele finaliza, acho que potencializou muito o futebol dele e acho que tem o Luiz Gustavo aí também que em algum momento entra nesse meio campo, né? Eu acho até que o São Paulo contratou o Luiz Gustavo porque imagina que o Pablo Maia vai ser vendido e aí o Luiz Gustavo entra. Mas saindo ou o Alisson ou o Pablo Maia, tem entrado o Luiz Gustavo muito bem, é um jogador de altíssimo nível. Mas nessa disputa aí eu vou de Alisson. Vamos agora comparar o jogador que atua pela direita no setor ofensivo de cada time. O Rato, pelo São Paulo, e o Mike, pelo Palmeiras, que foi a solução que o Abel encontrou, a melhor solução que o Abel encontrou desde que o Dudu se machucou. Você vai de Mike ou você vai de Rato para fazer o seu lado direito aí, nesse duelo? São características diferentes, porque o Mike dá um pouquinho mais de profundidade e o Rato, até como canhoto, mas ele está sendo muito importante para o São Paulo. Acho que se fosse Rato e Dudu, seria Dudu, né? Mas tô achando que o Wellington Rato, ele depois do lançamento que ele deu, né? Eu opinei, hoje eu fiz esse que é melhor, com as minhas opiniões, não com a de vocês, pro GE, e eu opinei que o Rato, eu acho que hoje é um dos jogadores mais subvalorizados, pouco falados. Aí você atrapalha o que eu vou falar. Por aquilo que ele tem entregado. Até a palavra que eu ia falar só subestimado. Aí você me atrapalha, roubou meu comentário. Subestimado pela mídia, assim, Isso, né? Eu acho ele muito superestimado, é muito bom jogador, o Rato. A bola parada fortíssima do São Paulo, desde que ele chegou. Muito bom jogador. Visão de jogo, bola um armador parada. que joga lá pelo lado direito. Eu acho ele muito bom jogador. E claro, nesse duelo aí com o Mike, eu acho que ele leva tranquilo, na minha opinião. Ele tem mais repertório que o Mike para jogar. Praticamente, né? ele também ele agrega muito ao time de São Paulo. A qualidade é diferente. Quando a gente está comparando esquemas diferentes. Esquema tático diferente. Então fica até chato com o Mike nessa, né? O Mike deveria ser comparado com o Rafinha, mas não tem como, né? Um joga de 3, três zagueiros, eu jogo com 2. E na função de 10, a gente tem o Rafael Veiga e o Luciano. Estamos também diante de uma comparação desigual a favor do Veiga aqui? Sim, totalmente. Por mais que o Luciano seja um jogador decisivo, né? Muito importante. Pode ser que ele decida o jogo domingo, ele tem essa capacidade. Eu gosto muito do Luciano. Chama a responsa, gosta de jogo grande, ele se integra demais na equipe. Ele tem um comportamento meio parecido com você, Eu gosto dele por isso. Porque ele tira a paciência de todos os jogadores rivais. Você tirava a paciência dos rivais? Não, algumas vezes. Mas assim... Mas com todo respeito, não é porque o Paulo Nunes está aqui, não. O Paulo Nunes jogava bem mais que o Luciano. Muito mais. O Rafael Veiga, cara, Conrado, o que ele parece assim, o que ele está crescendo em entender o jogo. Você pode ver que nessa temporada agora, do nada ele está dentro da área para finalizar, do nada ele está dominando. Então assim, ele gosta de jogo grande, tá? Não, sem falar em jogo grande. Muito de jogo grande. Em gols de finais, em finais de campeonato. Rafael Veiga é absurdo. Um dos melhores jogadores do país é o Rafael Veiga. Fechamos em Veiga, então? Unânime. Cara, do lado esquerdo, a gente tem um atleta de uma carreira internacional, que é o Lucas Moura, e um jogador que é um trabalhador, já recompensado, inclusive, com convocação 2 para a seleção brasileira, que é o Rony. Rony ou Lucas? Lucas.
E o Lucas tem dúvida, né, sobre jogar ou não. Tava sentindo dores, até vai viajar. Ele saiu no intervalo, o Paulo Nunes falou, mas que ele sentiu. Ele tava com dores ainda, era dúvida sobre esse jogo. Ele vai viajar, quer viajar, jogou com dores contra o Corinthians, é possível que vá para esse sacrifício. E acho que o Lucas é outro tipo de jogador que cresce em jogos assim. Acho que voltou muito bem para o São Paulo. Acho que se o Lucas não jogar, aí o favoritismo do Palmeiras aumenta. Concordo. Mas é um jogador que foi determinante para o São Paulo conseguir o título da Copa do Brasil no ano passado. Também São Paulo perdeu o Lucas, realmente vai ser... Vai sentir muito. O Rony, se você me pergunta esse ano passado, o Rony estava muito bem, caiu de produção, está voltando de novo, é um jogador que tem... Né, foi pro banco, né? Exatamente. E tem uma moral com o Abel, né? O Abel com certeza vai trazer de volta ele pro grupo, mas o Lucas é acima da média. E aí no comando do ataque, Caleri ou Flaco Lopes, Conrado? Caleri. O Flaco Lopes está ainda tentando se firmar no Palmeiras, a saída do Henrique para o Sub-23 ele está tendo mais oportunidades, fazendo um golzinho ou outro. O Abel Ferreira até deu uma pontadinha nele na coletiva, né? Foi até engraçado, ele tá falando na coletiva, aí o Abel falou assim, não, porque o Flaco Lopes... Não, peraí, eu não vou falar isso, porque senão vocês vão... vão tirar minhas palavras de contexto. Mas aí depois ele acabou falando que às vezes eu provoco ele, falo, você é argentino, basicamente falando que quer ver mais sangue dele, né? Quer ver ele brigando mais, quer ver ele disputando mais, tendo mais aquela intensidade que, por exemplo, sobra no Rony, né? Então, acho que é um cara que está se acostumando ainda. Eu acho bom jogador, jovem ainda, o Palmeiras investiu muito, mas o Caleri é ídolo do São Paulo. O Caleri é muito, nossa. Essa camisa parece que exatamente, impressionante o quanto que ele entrega. Ele entrega pelo São Paulo, assim, o jogador mais assim identificado com o São Paulo na atualidade. E a entrevista dele? Você viu a entrevista dele? Eles não gostam de jogar com a gente. Eles já botam fogo no jogo. E ele jogou uma pressãozinha, o favoritismo. Ele jogou pro Palmeiras também, né? A obrigação é deles, pelo momento recente, mas claro, né? Jogando a pressão pro outro lado. Eu não vou cometer aqui a sandice de comparar o Abel com o Carpini. Vou apenas rodar quem é o Carpini, a carreira dele, e perguntar para vocês se o Carpini tem condições de chegar no nível do Abel. Se vocês enxergam nos primeiros passos que o Carpini, aos 39 anos, dá como treinador, que ele chegue num estágio onde, por exemplo, hoje está o Abel. Eu torço porque a gente conversou muito, ele foi no Boleiragem, e, cara, o que ele tem de conhecimento de futebol, de entender as táticas de jogo, e ele tem uma situação, André, que pelo menos até agora eu vejo. Ele tem muito conteúdo. Só que tem treinador que tem conteúdo e não consegue passar isso para o jogador, não consegue produzir isso dentro do campo. E pelo menos até agora, o que ele conversa, o que ele fala sobre futebol, é o que ele coloca em prática em jogo. Então, assim, tem tudo. É um cara novo, um cara antenado. Ele chega falando, né, da humildade que ele tem, que ele precisa do Muricy, como o Tele Santana foi importante para o Muricy. Isso, num grupo de jogadores, num grupo de trabalho, é importantíssimo. E tem uma coisa que eu acho que o Abel, ele muda de patamar em termos de carreira quando ele chega no Brasil, quando ele chega no Palmeiras. Né? Ele tinha uma carreira ainda de início. Incipiente. Exatamente. Em clubes que ele não teve as mesmas condições que ele teve no Palmeiras de brigar por títulos. E acho que o Carpini agora chega num clube em que ele começa a ter condições de brigar por títulos. Ele chegou numa final de Paulista com o Água Santa, mas vamos combinar, com a chance, né? Assim, era 1% de chance dele ser campeão em cima do Palmeiras com o Água Santa. Agora, com o São Paulo, ele tem mais chance de conquistar títulos. Pode não vir agora na Supercopa, pode vir outro, mas ele tem um pouquinho mais, ele tem um elenco encorpado, ele tem um clube com uma torcida gigantesca, ele tem uma estrutura melhor. E aí eu acho que quanto mais o São Paulo for organizado para dar essa estrutura para o Carpini, e aí eu quero dizer, se perder para o Palmeiras a Supercopa, não abalar o Carpini. Se tiver oscilações que são normais no início de temporada, não abalar a posição do Carpini. Se isso acontecer, eu acho que tem um potencial grande de o Carpini fazer uma boa carreira no São Paulo. Uma carreira longeva, que eu vejo muito potencial nele. E aí, assim, você encontra um bom elenco, você encontra estrutura de trabalho. Isso tende a dar um bom casamento, como deu Palmeiras e Abel. Tomara, só tenho a falar sobre isso. Sua pergunta, eu falo tomara. Para o futebol brasileiro seria ótimo se o Carpini chegasse no nível do Abel Ferreira. Torço muito para que isso aconteça. Assim como tem sido equilibrado o duelo Palmeiras e São Paulo, foi equilibrado esse que é melhor também. Em campo, o Palmeiras ganhou 6 dos 11 duelos, o São Paulo ganhou 5.